E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui nós vamos falar a respeito de interrupções, basicamente uma continuação do episódio anterior, o episódio 17, que fala sobre o CTC. Vou deixar o link aqui em cima para você, caso você não tenha assistido. Acho que é interessante você assistir para entender melhor o que vai ser tratado aqui nesse vídeo. No vídeo anterior, no episódio 17, nós tratamos a respeito do CTC. E uma das funções que o CTC tem, que é o nosso contador temporizador, é a possibilidade de gerar interrupções. Lá naquele vídeo eu falei que nós íamos ver interrupção num episódio seguinte, e é justamente esse episódio aqui em que tem algumas coisas que eu precisaria explicar para vocês a respeito de interrupção. Esse vídeo vai ser dedicado a isso. Legal? Então vamos lá. Bom, pessoal, então só retomando o que seria uma interrupção e imaginando uma interrupção de tempo. O que seria uma interrupção de tempo? Suponha que você está fazendo um determinado programa, está executando um certo programa, e aí a cada X milissegundos ou a cada X segundos você quer que o programa seja interrompido para tratar alguma coisa que precisa ser tratada naquele tempo exato e depois voltar a executar o programa, que teria uma prioridade menor nesse caso. Tá certo? Então a interrupção seria isso, seria você interromper uma atividade principal, no caso o seu programa, para tratar alguma coisa que tem uma prioridade de ser tratado, por exemplo, por tempo, como é o caso desse exemplo aqui. Então, vamos imaginar você tem lá um programa rodando, e aí você dispara algo como se fosse um timer, um cronômetro ali, que vai contar até 3 milissegundos, tá certo? Quando der os 3 milissegundos, você quer executar esse pseudo-programa que está aqui embaixo, tá certo? Que seria para, por exemplo, pulsar uma saída lá, ligar e desligar um LED, tá certo? Então, quando der os 3 milissegundos, o que vai acontecer é que a interrupção, a função de interrupção, que aqui no nosso Z80, ela é causada através de uma entrada digital chamada /int, ou int, vai interromper o programa que está sendo executado naquele momento, vai para um ponto onde tem uma subrotina, trata essa subrotina, e através de uma instrução RET-I, ela retorna o que ela estava fazendo antes de entrar na interrupção, tá certo? Aí o que vai acontecer em seguida é que o programa vai voltar a rodar e novamente o nosso temporizador vai voltar a contar os 3 milissegundos. Quando der a interrupção, ou seja, o tempo de interrupção, ele interrompe o programa e volta a executar aquela subrotina com prioridade, tá certo? Então isso que era uma interrupção. Isso que é uma interrupção na realidade, tá certo? E, bom, para gerar essa interrupção, nós havíamos falado que, se for para utilizar uma função do tipo um timer, nós podemos usar, no caso, o Z80CTC, que é um chip da família Z80, destinado à função de timer ou contador, tá certo? Então, é isso que nós vamos fazer nesse vídeo. Nós vamos utilizar esse sinal de interrupção, eu vou mostrar tudo aqui para vocês, como que é feito, de uma maneira o mais simples possível aí para vocês. Bom, e lá no episódio 17 eu falava a respeito dos 4 contadores que nós temos aqui. Qualquer um desses 4 contadores pode ser programado para gerar uma interrupção, e aí nós vamos ver como funciona essa interrupção. Sim, ela parte desse sinal int, mas tem alguns detalhes a mais que nós vamos ver agora. Bom, basicamente para interrupção, se nós formos pegar o chip do CTC, existem esses 3 sinais. Por que existem esses 3 sinais? Vou explicar para você. Um deles você já sabe, que é esse /int, que ele é uma saída aqui no Z80CTC, e ele vai ser uma entrada lá no Z80CPU, tá certo? Ele vai causar uma interrupção lá no Z80, que é uma entrada para poder receber esse sinal, parar o programa que está fazendo e dar prioridade para uma determinada subrotina, de acordo com a programação que você fizer. Mas esses sinais, esses dois aqui, ó, IEI e IEO, tá certo? Como que eles vão funcionar? Bom, como que funciona a questão de interrupções? Existe um encadeamento, pessoal, tá? Interrupção, aqui nós vimos que o CTC pode gerar uma interrupção. Mas será que só o CTC pode gerar interrupções? Não é bem assim. Na realidade, as interrupções elas podem ser geradas, basicamente, se a gente for pensar na família de periféricos do Z80, tanto pelo CTC, que seja uma interrupção temporizada, como ele pode ser causada, né, essa interrupção, por uma comunicação serial, tá certo? Então, eu tenho lá o chip SIO, que nós vamos ver também em alguns vídeos, tá? Não sei se no próximo vídeo ou no próximo,
mas nós vamos falar a respeito da comunicação serial e veja que ela está intimamente ligada ao CTC. O CTC gera a base de tempo para comunicação serial, mas nós vamos falar isso lá na frente. O que importa eu te dizer é o seguinte: esse chip de comunicação serial ele serve para receber ou enviar informações para um dispositivo externo via comunicação serial. Então imagina que ele recebeu alguma coisa, precisa interromper a CPU para dar prioridade para o tratamento da mensagem que ele está recebendo. Então, ele também pode gerar uma interrupção, não baseada em tempo, mas no evento de receber alguma informação. Tá? Existem alguns outros chips, no caso o DMA ou DMA, que é o chip que provê acesso direto à memória dos periféricos, então o CTC, o SIO, o PIO poderiam acessar diretamente a memória e gravar uma informação através do DMA. E com isso ele pode também gerar uma interrupção para a CPU se necessário. E a outra situação seria de um I/O paralelo. Então tem um sinal ali digital qualquer que liga e ele precisa causar uma interrupção na CPU. A gente pode fazer isso através do PIO, ou então existem outras maneiras de programar o PIO, ou 8255, como nós tratamos, para gerar uma interrupção para a CPU. Então repara que não é só o CTC. Com isso a gente precisa ter uma priorização. Por quê? Porque o sinal de interrupção ele é um sinal único, tá certo? Então, qualquer um desses periféricos pode gerar uma interrupção, porém, a linha de requisição de interrupção é uma só, tá certo? E com isso, vai existir o que a gente chama de encadeamento de interrupções, que vai dar a priorização. Olha só. Aqui a gente tem uma linha só para todo mundo, que causa interrupção na CPU. São saídas em todos eles, tá certo? E para garantir que apenas um dispositivo gere uma interrupção por vez, há esse encadeamento, que aí são utilizados esses sinais IEI e IEO, tá certo? Se o IEI, que é uma entrada digital, estiver em nível lógico 1 ou 5 volts, a interrupção está habilitada para aquele dispositivo. Então veja que aqui o CTC ele está ligado direto nos 5 volts. Então, sempre no caso do CTC, vai estar habilitada a interrupção para ele. E se o IEI estiver em 0, a interrupção está inibida, certo? Veja que o IEI, por exemplo, do SIO, ele depende do IEO, né, que nós já vamos ver já, do CTC. Então, se o CTC permitir, vamos dizer assim, que o próximo dispositivo gere uma interrupção, porque ele não tem uma interrupção dele, etc., ele vai colocar esse sinal IEO, tá certo? De maneira que fique em nível 1. E aí ele vai liberar o SIO, por exemplo, nesse caso, para poder gerar interrupções. Caso contrário, ele vai colocar o IEO em nível 0, o que vai bloquear o SIO de gerar interrupções. Se ele tiver alguma interrupção, ele vai ficar segurando e vai esperar liberar o sinal IEI para poder gerar essa interrupção. Então, a maior prioridade, né, vai ser do CTC, né, em que ele vai ter o IEI dele sempre igual a 1. Não tem ninguém que bloqueie o CTC de gerar interrupções, tá certo? Então ele vai iniciar o encadeamento aqui, né? E aí ele recebe os 5 volts. Ele, por sua vez, é que libera ou não a interrupção do SIO. O SIO, por sua vez, é quem libera ou não a interrupção do DMA. E o DMA, no fim das contas, é quem libera ou não a interrupção do I/O paralelo, tá certo? Essa ordem é só uma sugestão, que inclusive consta na documentação da Zilog, que criou o Z80, mas você pode criar de acordo com a conveniência da sua máquina, tá certo? Isso aqui é só um exemplo dizendo como é esse encadeamento. Então repara que quem tem menor prioridade é o PIO, que ele depende de todos os outros para poder, no caso dele, ser gerada a interrupção. Bom, e aí vamos ver como é que funcionam esses sinais aqui, né? Poxa, será que todo mundo vai ficar forçando 0 ou 1? Como é que vai ser isso aqui? Bom, o que acontece, pessoal, é o seguinte, é que todos os periféricos ficam com a saída int em tri-state, tá certo? O que seria tri-state, quem eventualmente não conheça, né? Conhece lógica digital, é nível 0, nível 1. Não, existe um estado, que é um estado utilizado por equipamentos quando eles têm uma linha elétrica compartilhada, tá certo? Então, quando eles têm uma linha elétrica compartilhada e eles não vão atuar sobre essa linha, eles ficam no estado de alta impedância. Eles não forçam nem estado 0, nem estado 1. É como se eles estivessem desligados daquela linha. Isso acontece, por exemplo, quando a gente tem lá as diversas memórias, né? Tem as 3 memórias utilizando o mesmo barramento de dados, tá certo? Então, quando uma das memórias não está com o seu chip enable habilitado, fica em tri-state
ou fica em alta impedância a saída dela de dados, ela não vai poder colocar nada de informação na linha de dados, só o chip ou a memória que tiver com o sinal de chip enable habilitado e outras condições que permitam com que ela não esteja em tri-state, tá certo? Na linha de dados. Então, nesse caso, vai ser justamente isso. Então, os sinais de interrupção, né, seguindo esse encadeamento que eu falei para vocês, eles vão ficar sempre em alta impedância. E aí, obviamente, a gente tem aqui, no caso da entrada da CPU, um resistor de pull-up. Então, se você for medir com o multímetro aqui, né, não é que não vai ter nem estado 0 nem estado 1. Ele vai ter estado 1, por quê? A gente coloca esse resistor de pull-up. Mas por que tem que pôr esse resistor de pull-up? Tem que pôr porque a CPU ela precisa que um estado seja definido para ela. Os outros dispositivos que geram um estado lógico, eles têm que ficar em alta impedância e ninguém escrevendo nada. Mas eu tenho que garantir um estado padrão. Esse estado padrão é de não gerar interrupção. E a interrupção, como a gente sabe aqui, ó, tem uma barrinha em cima, o sinal de interrupção, não é verdade? Então, se eu forçar nível lógico 1 fracamente aqui, através de um resistor, tá certo? Na linha de interrupção, o que vai acontecer é que eu vou inibir a CPU para que ela não interrompa nenhum programa, tá certo? Então, o que esses dispositivos vão ter que fazer é sair de alta impedância e puxar esse sinal para nível 0. Como ele está fracamente colocado através de um resistor, um nível 1, esse sinal vai para nível 0 fortemente e aí isso causa interrupção. Muito bem, então estamos lá com todas as minhas saídas de interrupção em alta impedância. E aí surge uma interrupção do CTC, deu um tempo lá, vamos dizer que a gente colocou ele para temporizar, vai gerar uma interrupção. O que vai acontecer? Então, no caso de ocorrência de uma interrupção, né, o periférico gerador da interrupção, caso o sinal IEI esteja em nível 1, é o caso do CTC aqui, ele está sempre com nível 1, tá certo? Ou seja, interrupção habilitada para ele. O que ele vai fazer? Primeira coisa é que ele vai bloquear a interrupção para outros periféricos, tá certo? Então, vai levar nível 0 para todos os outros, dizendo, olha, eu vou gerar uma interrupção aqui, tá certo? Não, os outros não estão habilitados. Isso certamente vai acontecer, tá certo? Em seguida, ele vai colocar a linha de interrupção em nível 0, dizendo que existe uma interrupção, forçando a CPU para que ela propriamente interrompa o programa que está executando. E aí, se a CPU estiver programada para interrupção modo 2, nós vamos falar isso mais para frente. Eu vou explicar aqui só o modo de interrupção 2, que é o modo mais comum para periféricos, tá, pessoal? E a gente habilita utilizando uma instrução IM2, que nós vamos colocar no nosso programa aqui. Então, se for esse caso, gerar interrupção. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer é que a CPU coloca o sinal M1 em nível 0. Então, tem um sinal M1, que é aquele sinal que é utilizado para a CPU para sincronização de algumas coisas, entre as quais justamente a parte de interrupção. É um sinal de ciclo de máquina. Toda vez que ele termina de executar uma instrução, é uma das situações em que ele coloca o sinal M1 em nível 0. Nesse caso, para tratar a interrupção, ele vai colocar o M1 necessariamente em nível 0. Aí, a CPU coloca o sinal de I/O request também em nível 0. E aí você entende uma coisa importante, né? Bom, para que o CTC precisa do sinal M1? É justamente para o tratamento de interrupções, pessoal. Então, é muito importante, se você fizer um projeto, ou se você fizer qualquer teste de interrupção de CPU com CTC ou algum outro periférico, tem que ligar o sinal M1. Se você não ligar, ele não vai conseguir tratar as interrupções da maneira adequada, pelo menos no modo de interrupção 2, tá certo? E aí, então, depois que o sinal de I/O request foi para nível 0, o periférico que causou a interrupção utiliza o barramento de dados para devolver um byte que servirá como vetor, que aponta, valor que aponta para uma subrotina de interrupção. Então, quer dizer, a próxima ação aqui que vai acontecer vai ser o CTC informar um valor lá para a CPU que ela vai utilizar para saber onde. Cadê a interrupção que eu tenho que executar? Ele vai ser o vetor. O vetor é um valor que aponta para onde está a minha interrupção. Isso vai acontecer de maneira indireta, nós vamos entender como, mas é importante você saber isso, por quê? Porque então cada periférico meu vai ter que ter um valor desse programado, e esse valor é programado dentro do CTC, para poder apontar para as diferentes interrupções que vão estar em lugares diferentes da minha memória, para que a CPU possa tratar essas interrupções adequadamente. Se for um SIO, um CTC, um DMA, um PIO,
saber onde que está a interrupção de cada um deles, tá certo? Então, a gente tem lá o CTC entregando lá um valor de 8 bits que vai servir de vetor de interrupção. Nós vamos ver que na realidade ele entrega 8 bits, mas dos 8 bits, apenas 7 são utilizados. O último bit é sempre 0. Por quê? Porque vai existir lá um valor de 16 bits que a gente sempre tem que pular de 2 em 2. Nós vamos falar disso mais pra frente. Então, ele, por hora, entenda que ele simplesmente entrega esse valor de 8 bits para servir como vetor de interrupção, ou seja, onde está a interrupção ou a subrotina da interrupção que tem que ser executada pela CPU, dada essa requisição de interrupção do meu periférico. Bom, pessoal, e agora que nós vimos como que funciona a dinâmica de sinais da interrupção, nós vamos entrar na parte de software. Eu comentei com vocês em um dos slides aqui que nós vamos usar a interrupção modo 2. E aí, o que acontece é que nós vamos focar aqui na interrupção modo 2, mas eu vou comentar a respeito dos 3 tipos possíveis de interrupção que nós temos nessa CPU. Um dos modos, que é o modo 0, ele é um modo voltado para a compatibilidade do processador Z80 com uma outra CPU produzida pela Intel na época, chamada 8080. Em que, só para dar uma ideia geral, basicamente o que acontecia é que, ao causar essa interrupção, ao invés do periférico informar um vetor, um valor, para que a CPU busque onde está uma subrotina, esse periférico enviaria um opcode para a CPU executar como se fosse uma instrução que a CPU vai executar, certo? O modo 1, ele é um modo em que, uma vez causada a interrupção, ela não depende de vetor, não depende de informação nenhuma a respeito do periférico. Automaticamente a CPU chama uma subrotina num endereço fixo, que já é dito ali no manual, é dito na documentação da Zilog, e você tem que reservar aquele pedaço do seu programa para sempre que houver uma interrupção, ele vai pular para aquele ponto, certo? E o modo 2, que é esse, em que é o melhor modo, o modo mais dinâmico e mais flexível da CPU Z80, em que o periférico vai dizer um vetor, ele vai dizer um ponto ali, que a gente vai ver que vai ser indireto, para poder informar onde está a subrotina para tratar aquela chamada de interrupção, tá certo? Bom, pessoal, então, como eu expliquei, nós vamos utilizar interrupção modo 2, e aí eu vou explicar aqui para vocês como ela funciona. A interrupção modo 2, ela funciona, e aí tá aqui nesse slide para você, um exemplo didático para poder explicar melhor. Ela funciona através de uma tabela. Para que serve essa tabela? Essa tabela vai ser uma posição de memória, tal que o endereço de memória que eu determinar vai ser uma das linhas dessa tabela. Ok? Imaginou isso? Então, eu tenho lá, aqui no meu caso, né, a minha tabela começa no 2060, certo? Então, você vai ter, a partir do endereço 2060, os próximos endereços correspondem ao quê? Como se fossem linhas dessa tabela, tá certo? E aí, cada linha dessa tabela ocupa 16 bits, ou seja, eu vou ter sempre endereços aos pares. Então, começa no 2060, o 2060 e o 2061 vai ser uma linha, 2062 e 63 vai ser a próxima, 64 e 65 vai ser a próxima, e assim por diante. Para o que vai servir essa tabela? Essa tabela basicamente vai ser o seguinte. Quando for gerada uma interrupção, a gente viu que o periférico informa um vetor de interrupção. Para o que vai servir esse vetor de interrupção? Ele vai servir justamente para apontar para uma das linhas dessa tabela. E aí, dentro de uma das linhas dessa tabela, que é o endereço de memória que a gente tem na sequência, você vai ter um dado gravado lá dentro. Esse dado de 16 bits que está gravado lá dentro é o quê? A posição de memória onde está a sua subrotina. Então, trocando em miúdos, basicamente quando eu gero a interrupção, o meu dispositivo periférico vai gerar o vetor, esse vetor a CPU vai pegar, vai consultar a tabela e, através do dado que tem dentro dessa tabela, que está lá, né, naquela posição de memória, que é a linha da tabela que eu determinei através do vetor, ele vai pegar o dado para saber onde está a subrotina. É isso. E aí,
a gente for trazer isso daqui para um exemplo mais real, se eu tivesse um programa começando, por exemplo, endereço 2000, que é o caso aqui do CTC, do Z80 Proto, perdão, que eu tenho aqui o meu computador em protoboard. Primeira coisa, eu vou dizer para a CPU que eu quero trabalhar com modo de interrupção 2. Então, eu coloco lá IM2, dessa maneira aqui, separadinho, tá bom? Em seguida, o que acontece com essa tabela? Lembra que quando o periférico informa, ele informa 8 bits? Mas as posições de memória, elas têm 16 bits, não é isso? Então, de algum lugar tem que vir os outros 8 bits, não é? Então, os 8 bits mais significativos de onde está a tabela vêm de um registrador chamado registrador I. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui para poder tratar adequadamente as minhas interrupções é gravar no registrador I os primeiros 8 bits, ou os 8 bits mais significativos de onde começa a minha tabela. Então, aqui no meu caso, eu defini que a minha tabela, eu fiz lá o meu programa e tudo, então determinei que a minha tabela ela vai começar no endereço 2060, que não vai conflitar com nada do programa, está depois do meu programa. Então, a partir do 2060, eu vou ter uma sequência de endereços sempre pulando de 2 em 2. Por quê? Porque os dados são de 16 bits que eu vou gravar lá dentro, em que ali vai ser onde eu vou ter, onde estão as minhas subrotinas, né? Ou seja, ele vai ter informação de para onde que a CPU tem que ir para poder tratar uma determinada interrupção, certo? Então, definir lá que é 2060. Então, no registrador I, eu vou ter que necessariamente colocar lá o valor 20, né? E aí, o 60 que está aqui, os dois últimos dígitos, eles vão vir do meu periférico. Então, vai ser assim que eu vou montar. E é sempre assim. O I, ele sempre diz a parte mais significativa do endereço onde começa a tabela, e os dois últimos dígitos vão depender do seu periférico, certo? E aí aqui eu tenho justamente um exemplo dessa tabela. Vamos imaginar uma situação, tá certo? Então o CTC gerou uma interrupção. Então o que vai acontecer vai ser que justamente ele vai informar os 8 bits menos significativos, e aí nesse caso, se for a primeira linha da tabela, vai ser justamente o 60. Por quê? Eu já tenho o 20 lá do I, do registrador I, mas o 60 ele vai consultar a primeira linha da tabela, e ali eu vou ter como dado gravado naquela posição de memória 2060, onde está a subrotina que ele tem que tratar. Então a CPU vai ler essa informação do conteúdo da memória, na posição apontada pelo vetor, e vai executar a subrotina a partir daquele endereço que está informado aqui, tá certo? Então, se a gente for imaginar como que isso iria acontecer, então, tenho lá, carregou o registrador com valor I, com valor 20, o registrador I com valor 20, e aí eu tenho que executar uma instrução EI, que é para permitir que a partir desse ponto a CPU seja interrompida. Se eu não fizer isso, a CPU pode colocar o sinal 0 lá no int do jeito que você quiser, ele não interrompe a CPU. Você tem que executar uma instrução EI primeiro. Isso é até bom, né? Porque imagina que ele interrompe aqui no meio sem ter ainda a parte mais significativa da tabela informada. Vai dar bagunça, tá certo? Então eu tenho que colocar o EI para dizer, a partir daqui você pode receber interrupções e tratar as interrupções. Aí eu estou lá executando o programa principal e vamos dizer que ocorra uma interrupção causada pelo nosso caríssimo CTC. E aí o que vai acontecer vai ser que o CTC vai informar os 8 bits, que é o vetor de interrupção, ou vou chamar de vetor de hardware aqui, que é o valor 60, por exemplo, nesse exemplo, tá certo? O que vai acontecer é que, sabendo que a parte mais significativa é o I, ele vai vir para o endereço, a CPU vai vir no endereço 2060, vai buscar esse valor 2.200, tá certo? E aí vai pular a execução do programa para a posição 2.200 até encontrar a instrução hatch. Quando a encontrar a posição hatch I, ele vai retornar ao que ele estava fazendo no programa principal, certo? Bom, agora vamos ver um exemplo real aqui, né? Então, eu tenho aqui, olha só, a parte inicial do programa, que eu já expliquei, e vamos imaginar que eu coloquei só, por exemplo, né, um loop infinito. Então ele faz sempre um jump para esse loop infinito e fica aqui.
ele fica só aguardando uma interrupção acontecer. Isso aqui foi para poder fazer o teste, tá certo, pessoal? Meu programa principal não tem nada, eu vou só ficar aguardando a interrupção acontecer. Então eu fico lá fazendo um loop, legal, né? Foi habilitada a interrupção aqui. E aí, uma coisa que eu posso fazer, ao invés de usar valores, eu posso utilizar os labels, porque eles significam um certo valor. Eu não preciso ficar calculando onde que vai ficar minha posição de minha tabela, em que byte, etc. Então, se eu usar aqui, olha só o que eu vou fazer aqui. Se eu utilizar aqui, olha, então depois do meu programa eu coloquei lá int underline ctc0, tá certo? Aqui é onde está a minha rotina de interrupção, né? Quando acontecer uma interrupção, eu quero que ele execute a partir desse ponto. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou determinar lá embaixo só onde é a minha posição de... meu endereço onde começa a tabela, tá certo? Que eu coloquei aqui um org 2060, né? Preenchi com FFs o resto do programa, mas se eu tivesse só colocado intvec, esse intvec, ele vai estar na posição 2060, ele vai estar na posição onde acabar o meu programa, tá certo? Eu poderia usar o intvec com esse propósito também, tá certo? E aqui o que eu vou ter? Eu vou ter lá intvec, ele tá logo depois aqui o intvec ctc0, eles vão ter o mesmo endereço, tá? Só coloquei assim para ficar mais organizado, dizer, aqui começa a tabela, essa é a primeira linha da tabela, tá certo? Então tanto faz, eles vão ter o valor igual. O que tem dentro dela? Ele tem definida uma word, por isso esse DW, que é o quê? Esse valor aqui, que é o valor de onde está a minha subrotina. Percebeu? Então, se eu usar aqui o meu label sem os 2 pontos, é uma maneira indireta de eu dizer onde está a minha subrotina, sem ter que ficar calculando numericamente onde está a subrotina. Tá certo, pessoal? Então, considerando o vetor do CTC60H igual a 20, tá certo? A tabela começaria em 2060, tá certo? Que 2060 é a mesma coisa que eu utilizar no meu programa o intvec ou intvec ctc0, é a mesma coisa, certo? Uma coisa importante, pessoal, ao executar uma subrotina, não precisaria nem colocar esse DI aqui, tá certo? Ele sempre cancela a ocorrência de novas interrupções, sempre, tá certo? Então, ao terminar uma interrupção, um certo ponto lá em que eu possa, né? Normalmente quando eu estou tratando uma interrupção, eu quero que ela termine, né? Então, normalmente, a hora que termina, ou que um pouquinho antes de terminar a interrupção, o que eu faço? Volto a habilitar interrupções. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Vai ser que ele vai causar a interrupção uma vez e depois nunca mais vai acontecer, porque não passou por nenhuma instrução EI. Então, isso é muito importante, reabilitar as interrupções. Bom, legal. Falei que tem aquele valor 60, que eu vou gravar no CTC, blá, 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 beleza. Como que eu escrevo esse valor 60 dentro do CTC? Bom, como nós vimos anteriormente, no vídeo anterior, lá no episódio 17, a gente viu que para poder programar o CTC, nós usávamos uma instrução out, tá certo? E nós colocávamos esse bit aqui sempre em 1 para dizer que era control word. Para poder informar qual vai ser o vetor de interrupção do CTC, o que eu coloco? Eu coloco esse bit sempre em 0. Por isso que eu falei para vocês que são só 7 bits, tá certo? Então, esses outros bits aqui, ó, eles vão ser os bits do meu vetor de interrupção. Obviamente, eu não consigo escrever só os 7 bits, então eu vou escrever todos os 8 bits, porém eu tenho que tomar cuidado que o último bit sempre seja 0, ou seja, sempre termine em 0, em 2, em 4, em 6, né? Porque sempre o último bit em 0 vai ser um número par, o valor que eu for informar aqui, tá certo? Então as minhas interrupções, elas vão sempre começar 60, 62, 64, 66, ou 20, 22, 24, 26, e assim por diante. Não pode ser 21, não pode ser 25, porque vai ficar com um valor ali que no fim das contas ele não vai conseguir detectar como interrupção, tá certo? Então tem que sempre ser valores pares, e até faz todo sentido porque você tem que pular de 2 em 2 ali as posições de memória, porque eu sempre gravo um dado 16 bits, que é um endereço onde está a minha subrotina, não é verdade? Então é dessa maneira. E no caso do CTC tem um detalhe importante. Esses 2 bits aqui, olha, eles vão marcar quem que é o canal. Então na hora de gerar a interrupção, então foi gerada uma interrupção. Se essa interrupção foi gerada pelo canal 0 e eu escrevi valor 60, então o CTC devolve o quê? 60 para a CPU. Mas e se por um acaso eu escrevi o valor 60 com uma instrução out do jeito que está do lado direito aqui? Então out,
para o endereço 30H, supondo que o meu CTC está no endereço de hardware 30H, valor 60. Mas se essa interrupção foi causada pelo contador número 1 ou canal 1, o que ele vai devolver? Vai devolver 62. Por quê? Esse bit é sempre 0, não é isso? Ele vai devolver 62, porque aqui vai ficar 01. E esse, por um acaso, foi causado pelo canal 2. Ele vai informar o quê? 64. E se foi pelo canal 3, vai informar o quê? 66. Tá certo? Então vai ser 60, 62, 64, 66. Eu tenho que reservar esses vetores de interrupção, ou essas linhas da minha tabela lá, nos vetores de interrupção, só para o CTC, se eu for utilizar os meus 4 canais aí do CTC para poder gerar interrupções diferentes para minha CPU, tá certo? E obviamente ali eu vou apontar nesses endereços onde que estão as subrotinas para tratar o que cada um desses temporizadores gerariam de interrupção, como que a CPU tem que tratar essa informação através das subrotinas, tá certo? Então é isso. 662.4.6 está aqui à sua direita. Bom, pessoal, e agora vamos para a parte mais esperada, que é um circuito de teste, tá? Então, aqui no meu Z80 Proto, tá? Para poder começar a organizar as coisas um pouco melhores, eu tinha mostrado no episódio anterior o meu CTC alocado no endereço 0 de hardware. Então aqui eu já vou alocar ele corretamente, né? E aí no caso o meu CTC ele vai estar no endereço 30. Ok? Como que eu fiz isso? Utilizei aqui as linhas de endereço mais significativas. E através dessas linhas de endereço mais significativas, dentro de um byte, eu utilizei um 74HC138. Então, quando eu tiver o valor 30 aqui, né, nos bits 4, 5, 6 e 7, ele vai selecionar essa linha do Y3 e aí eu jogo isso no chip enable, fazendo com que o Z80 CTC esteja habilitado para poder receber informações, para poder a gente ler informações dele se necessário e assim por diante, certo? Então, tive o cuidado, de acordo com a própria recomendação da Zilog, de colocar o M1 e o I/O request aqui no 74HC138, né? A gente já viu que o M1, quando tem os casos de interrupção, né, em que ele utiliza esse sinal, então até para não confundir, a gente tem que ligar ele direitinho dessa maneira aqui. E então vai ser isso, tá? Por que eu estou fazendo dessa maneira e estou mostrando isso aqui para vocês? Porque nos episódios seguintes, por exemplo, a minha comunicação serial ela vai estar no endereço 40, né? Então, eu vou fazer aqui com que o Y4 seja ligado no SIO e assim por diante. Então, é dessa maneira que eu enderecei, utilizando o sinal de chip enable, utilizando os 4 bits ou nibble mais significativo, nibble lembrando que é a metade de um byte, né? Então eu usei o nibble mais significativo ou os 4 bits mais significativos do bus de endereçamento para poder habilitar os meus periféricos e no caso quando ele for igual a 30, esse valor aqui em binário for igual a 30, o CTC estará habilitado, certo? E aí no CTC, o resto do circuito é exatamente igual ao do episódio anterior, para não ter que repetir tudo aqui, destacando que eu tenho o sinal int aqui da CPU, acabou faltando de ligar né, de mostrar aqui o IEI e o IEO, mas o IEI ele vai direto nos 5 volts e o IEO vai para o SIO aqui para bloquear o SIO, caso ele esteja tratando alguma interrupção para que o SIO não interfira, tá certo? E aí eu vou receber aqui o clock da CPU, aquela história do timer, etc. E o meu reset vou deixar em VCC, certo? Bom, e aí já adianto para vocês. Esse circuito me deu uma dorzinha de cabeça. Mas nós vamos simular ele aqui e nós vamos ver. De que maneira nós vamos simular? Então, ao invés de eu ligar a interrupção direto na CPU, eu vou querer saber quando a interrupção aconteceu exatamente sem gerar interrupção. E eu posso fazer isso ligando um LED, que vai ser justamente o que eu vou mostrar aqui para vocês. Ligando esse LED. No momento em que gerar a interrupção, o LED vai acender. E aí eu vou saber que gerou a interrupção. Se o LED não acender, não gerou a interrupção. Bom, pessoal, e agora só mostrando para vocês o software que eu vou executar aqui para nós vermos o LED acender. Então, basicamente, o programa, né, eu coloquei lá a preparação do meu registrador I, de onde vai estar a parte mais significativa lá do endereço
onde vai estar a tabela para onde que ele tem que ir quando forem geradas as interrupções. E aí lembrando que os 2 dígitos menos significativos vêm do meu periférico, no caso CTC. Então o que eu fiz foi pegar a posição onde estava a tabela dos vetores, filtrar a parte inferior. Então esse E comercial aqui é para basicamente fazer como se fosse uma lógica AND. E aí nesse caso fazendo AND com 2 zeros aqui na parte mais significativa, eu zero essa parte mais significativa, e o FF aqui vai ser o que quer que tenha aqui na parte menos significativa da minha tabela dos vetores de interrupção. E aí justamente na primeira linha, que é onde tem essa IntVec, é o que eu quero que o meu CTC informe como sendo a posição onde está a interrupção que ele vai gerar, tá certo? Então filtrei a parte menos significativa, dado que a parte mais significativa vem do registrador I, e passei essa informação lá para o meu CTC, escrevi no endereço 30H, certo? Em seguida, o que mais que eu tenho aqui? Então, foi só uma programação aqui do CTC de tempo, etc. Isso não vai ser importante agora, então, depois de um X tempo, ele vai gerar interrupção. O que é importante dizer aqui só no CTC é que esse bit aqui, o bit mais significativo, por isso que aqui é 8 e não 0, né? Por exemplo, é porque justamente eu estou habilitando a interrupção para acontecer, o meu contador 0 vai poder gerar uma interrupção, então quando eu der o tempo dele, ele vai gerar a interrupção, e é isso que nós vamos ver aqui. Então quando eu der o tempo do meu contador 0 do CTC, tem que acender o LED aqui, tá certo? Bom, e aí aqui eu tenho, no meu circuito aqui, eu tenho uma barra de LEDs, que eu vou mostrar aqui para vocês depois, e essa barra de LEDs, eu simplesmente vou ligar um dos LEDs aqui inicialmente, e depois vou ficar invertendo. Toda vez que acontecer essa interrupção, eu vou ficar invertendo a barra de LEDs para mostrar que a interrupção está acontecendo. Inverter que eu falo apagar quem está aceso e acender quem está apagado. Então, só o último LED vai ficar apagando e acendendo, invertido de todo o resto dos LEDs. Basicamente vai ser isso que vai acontecer. E aí aqui embaixo eu tenho a minha tabela das subrotinas, não é isso? Aqui eu tenho a minha subrotina de interrupção. Repara que aqui eu tenho lá o IntVec, né? Quando acontecer de chamar a interrupção, o CTC vai informar esse IntVec. Ele vai vir aqui e vai falar, subrotina está nessa posição subint CTC 0, que é essa posição aqui. Então ele vem para cá e executa a subrotina, tá certo? Então é isso que vai acontecer. Então basicamente esse software aqui que já está carregado ali na minha memória EEPROM, quando eu ligar aqui o meu Z80 Proto, ele vai escrever essas informações lá no CTC, e aí o CTC vai estar habilitado a gerar interrupções logo depois aqui do meu EI. Eu vou ficar nesse loop infinito aguardando o CTC gerar a interrupção. Vamos ver se ele vai gerar? Bom, pessoal, então tá lá o meu Z80 Proto, certo? Meu CTC está aqui. A barra de LEDs a que eu me referi, ela está aqui, ó. E esse conjunto aqui que eu tenho aqui, eu mostrei em alguns vídeos anteriores, mostrei em alguns episódios anteriores para vocês a respeito de como acionar isso daqui. Eu aloquei ele através do meu 74HC138 que está aqui, né? Então, cada um desses fiozinhos aqui corresponde justamente àquelas saídas de qual vai ser o periférico que eu vou acionar. Ele está alocado no 50. Então, quando eu escrever lá Alt 50H alguma coisa, a informação virá para cá. Se eu fizer um Alt, ele vai escrever nos LEDs. Se eu fizer um IN, ele vai ler o estado das minhas chavinhas aqui, não é isso? Tá certo? Então, vou deixar aqui em cima um link para você de quando eu mexi nessa plaquinha aqui para poder escrever valor nos LEDs e ler os valores das minhas chavinhas, como é que foi, caso você tenha interesse em assistir, tá certo? Mas o que vai acontecer vai ser que o meu CTC, no fim das contas, né, uma das coisas que nós vamos fazer vai ser justamente a interrupção que ele gerar lá na minha CPU, né? O que ele vai fazer vai ser inverter o estado desses LEDs. Só o último LED vai ficar ligado, ele vai inverter esses LEDs aqui de acordo com um certo tempo programado aqui no meu CTC. Mas por hora nós vamos fazer o seguinte, olha só. Eu desliguei esse sinal aqui, que é o sinal de interrupção que chega até a minha CPU, tá certo? Vou deixar ele aqui separadinho, é o sinal que vem para cá, para minha CPU de interrupção, e eu coloquei no lugar esse jumper aqui ligado nesse LED verde.
Esse LED verde aqui, ele tá obviamente ligado no positivo, eu deixei o meu LED vermelho aqui ligado no 0 volts e o LED verde no positivo. Então, se eu tiver um sinal 0 aqui, o que vai acontecer é que o LED verde vai acender. O resto do circuito aqui no meu CTC está exatamente igual ao que eu tinha colocado antes. Se eu colocar agora para rodar o meu programa, o que tem que acontecer? Depois de um tempo, né? Esse tempo eu falo para vocês que é um tempo bem pequenininho, o meu LED verde vai ter que acender. Então, vamos ver se isso vai acontecer, tá certo? Deixa eu ligar o meu Z80 Proto. Bom, e nada aconteceu. Obviamente aqui eu não esperava que ele invertesse, porque eu desliguei o meu sinal de interrupção, mas veja que o LED verde não acendeu. Bom, e o motivo disso ter acontecido foi uma das coisas que eu me bati com esse circuito, mas aprendi como é que funciona e eu vou mostrar agora para você. Bom, pessoal, e basicamente esse é o circuito que eu tinha mostrado para vocês. E o problema está aqui, ó, no meu sinal de reset. Repara que para que não acontecesse nenhum reset aqui no meu Z80 CTC, eu deixei o sinal de reset ligado no VCC, inibindo o sinal de reset. Mas isso não está certo. É necessário você resetar o CTC depois de energizá-lo. Sempre. Tá certo? Se você não fizer isso, o CTC ele vai entrar num estado ali dos registradores aleatório e isso vai causar com que as interrupções fiquem com os registradores das interrupções e etc. fiquem com valores aleatórios, por mais que você tenha programado inicialmente, e fique tudo bagunçado. Então sempre você tem que resetar. E qual foi a solução? A solução foi ligar o reset do meu Z80 CTC no reset da CPU, tá certo? E aí, para fazer esse reset, eu tinha lá na minha CPU simplesmente um resistor e capacitor, como até tem na própria documentação da Zilog, mas eu percebi que ele não funciona bem para o CTC. Foi outra coisa que eu me bati. Eu simplesmente liguei o reset junto e esperei. Bom, vai funcionar, mas não. Muito provavelmente devido ao tempo de carga de capacitor, e ali não existia uma definição exata de quando ele saía do nível 0 e ia para o nível 1, porque ele vai gradualmente subindo o nível na medida em que o capacitor vai carregando, e descobri que a melhor maneira de fazer é utilizando um 555 numa configuração de monostável ou monoestável, tá? Como está aqui. Então, basicamente, eu montei esse circuito de monoestável, que é muito comum, você encontra em vários lugares aí da internet. Coloquei um capacitor aqui de 10 microfarads para dar um pulsinho, é mais do que suficiente, tá certo? E aí, instalei lá minha chavinha de reset e coloquei um capacitor em paralelo com a minha chave de reset. Para o que serve esse capacitor? Logo que eu ligar o meu circuito, repara que isso aqui é como se fosse um curto e ele faz as vezes da minha chavinha de reset. Então é para que ele dê um reset inicialmente, logo que eu ligar o computador. Com isso eu não preciso ligar o computador, apertar o botão de reset para garantir que o meu CTC vai funcionar. Logo que eu ligar, ele já vai resetar automaticamente a minha CPU e o meu CTC com um tempo que é definido através desse capacitor e desse resistor que aqui estão, entre, né, o R18 e o C7 aqui. E aí, esse tempo aqui eu coloquei, vocês vão ver que dá até para ver, tem um LEDzinho vermelho, dá para ver esse LEDzinho vermelho piscando, caso vocês não tenham percebido quando eu filmei e mostrei agora há pouco. E esse é o meu sinal de reset, tá certo? Então, vamos fazer essa modificação aqui no meu circuito, tá certo? Tendo em vista de que o meu monostável já está montadinho aqui, beleza? Bom, pessoal, e aqui está o meu circuito de monostável, bem aqui no cantinho da sua tela, tá certo? E aqui eu tenho esse LEDzinho aqui, e esse LED, enquanto está acontecendo o reset, esse LED fica aceso. Então vocês vão ver que ele dá um pulsinho inicial ali, tá certo? E aí, esse sinal de reset, ele está disponível aqui nesse conector, e um dos pinos dele eu posso trazer para cá. Então o meu sinal de reset eu já deixei de propósito com esse jumper vermelho que vocês estão vendo aqui. Vamos tirar esse jumper vermelho e eu vou colocar o meu sinal de reset, tá certo?
diretamente aqui no sinal de reset que vem da minha CPU, né? Então, feito justamente essa ligação aqui, agora deve resolver essa questão que nós estávamos vendo aí com a minha interrupção. Então, meu sinal de interrupção continua desligado, meu LED ligado. O que eu vou fazer simplesmente vai ser resetar e vamos ver o que acontece. Opa, olha lá. Agora funcionou, tá vendo? Então foi por causa desse reset que eu me bati. Foi um problema que eu tive aqui. Eu fiz o diabo aqui nesse circuito que vocês possam imaginar, tentando entender o que estava acontecendo e era só por causa do reset. Bom, pessoal, e agora que nós já descobrimos essa questão do reset, vou voltar a ligar o sinal e vamos ver o que vai acontecer aqui no nosso circuito, tendo em vista de que o meu programa já está devidamente carregado aqui, tá certo? Bom, e aí para entender o que eu programei aqui, o meu objetivo é que a cada meio segundo eu inverto o estado lá dos LEDs. Lá eu tenho o último LED que está aceso, né, que ficou aceso em função da execução do programa, que ele está aceso até agora. Vai acontecer que esse LED vai apagar, todos os outros vão acender e isso vai se inverter. E eu quero que isso aconteça a cada meio segundo. Bom, se eu quiser que isso ocorra a cada meio segundo, o que vai acontecer vai ser que eu vou ter que chamar as minhas interrupções de tal maneira que a cada meio segundo ele cause uma inversão ali dos meus LEDs, tá certo? E aí, falando em questão de tempo, né, eu tenho aqui o meu computador, ele tá com um clock de 2 MHz. Se eu programar o pré-scaler para 16, para o valor 16, ou seja, ele vai pegar essa frequência de clock e dividir por 16, ou se você preferir, vai pegar o período que eu tenho lá do meu clock e vai multiplicar por 16. E o meu time constant, né, que nós conversamos a respeito disso lá no episódio 17, na programação do CTC, para 250. Então, o que vai acontecer é a mesma coisa que eu pegar lá o meu período, né, dos 2 MHz de clock, programando, obviamente, o meu CTC como timer e não como counter, né? Que o timer, ele usa o quê? O clock interno. Ele vai pegar o clock interno, dividir por 16, vai pegar o meu time constant, também 250, então vai dividir esse valor já dividido por 16 por 250, e esse vai ser o tempo em que iniciado o meu CTC, deu esse tempo, ele vai gerar a minha interrupção. Então, trocando em miúdos aqui o cálculo. Então, tendo pré-escala em 16, time constant em 250. A minha interrupção vai acontecer a cada quanto tempo? Vai ser, em termos de tempo, o inverso da frequência de clock, multiplicado pelo pré-scaler, multiplicado pelo time constant. Tá? Essa fórmula aqui, lembrando, está na própria documentação lá da Zilog, né? Então, eu tenho lá a minha frequência de clock em 2 MHz, então 1 sobre 2 vezes 10 elevado a sexta, né? Que é o inverso de 2 megas, multiplicado por 16, multiplicado por 250, que vai dar 2 elevado a menos 3 segundos, ou 2 milissegundos. Ou seja, a minha subrotina com esses parâmetros que eu tiver programado aqui, ela vai ser chamada a cada 2 milissegundos. Eu não consigo pegar, né, por causa do meu limite do pré-scaler, que vai até 255, eu não consigo esticar mais para chegar até meio segundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sim chamar a minha interrupção a cada 2 milissegundos, e dentro da minha interrupção eu vou criar um contador. Eu vou chamar 250 vezes a minha interrupção, e na 250ª vez, não é? Eu vou inverter o estado dos LEDs. Com isso, se eu inverter a cada 250 chamadas de interrupção, eu vou inverter o LED a cada quanto? A cada meio segundo. Então, o que eu vou fazer é que o tempo aqui de inversão do LED vai ser 250 vezes uma chamada de subrotina, que é 2 milissegundos, o que vai dar os 500 milissegundos ou meio segundo aqui. Legal? Entendeu o cálculo? Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Bom, pessoal, então só repassando o software para trazer aquele cálculo aqui para dentro do software. Meu programa começa na posição 2000, como eu já tinha explicado. O meu stack pointer, que é a minha pilha de dados, começa no endereço 4500. E que se você não sabe o que é a pilha de dados, eu tenho um vídeo legal sobre isso aqui nessa série de Z80. Que se você quiser também, recomendo você assistir a série toda para entender várias coisas legais que eu falo a respeito do Z80. Na continuação, defino que a minha interrupção vai ser modo 2, que a gente já explicou o que é. É registrador I
com a posição 20, que é a parte mais significativa de onde está a minha tabela, de onde estão as minhas interrupções, tá certo? Parte menos significativa é aquilo que eu vou escrever lá no meu vetor de interrupção para o meu CTC informar quando aconteceu uma interrupção. E o meu CTC, como é que eu programei? Com interrupção habilitada, em modo timer, com pré-scaler igual a 16 e time constant a seguir logo depois que eu tiver programado isso daqui que eu já tenho no meu pré-scaler, essas configurações que estão aqui. Se você não entendeu bem, tem o meu vídeo lá no episódio 17, eu explico tudo isso daqui, tá certo? Meu time constant vai ser 250, de acordo com o cálculo que eu tinha colocado lá. Então o time constant ele vem logo depois da configuração básica do CTC e aqui ele está. Então 250 vai ser escrito lá no meu periférico, que está no endereço 30, que é o meu CTC. Em seguida vai ser uma preparação antes de eu começar a executar. Então, por uma questão de... não sei, foi uma ideia aleatória, resolvi de que um dos bits ia ser diferente dos outros para eu garantir que realmente o programa estava sendo executado, não é nenhuma coincidência, nada disso. Então, eu escrevi lá no meu periférico 50, que é onde tem aquela barrinha de LEDs, escrevi o valor 01. Com isso, eu vou fazer com que logo de partida o meu LED menos significativo fique aceso. Um dos LEDs fica aceso, como vocês devem ter visto aqui anteriormente quando eu filmei aqui para mostrar para vocês o computador, tá certo? Então ele vai ficar lá aceso e eu vou carregar o meu B aqui com 250. Vocês já vão entender por que disso aqui. Isso aqui está ligado àquele contador que eu falei para vocês. Feito tudo isso, pá, libera lá para a CPU, pode agora gerar interrupção. E aí eu fico preso aqui nesse loop. Fico preso no loop em um certo momento, como se eu estivesse executando um programa, vai acontecer uma interrupção. Ele vai parar o que está fazendo, tá certo? Vai consultar a minha tabela, tendo a parte mais significativa informada justamente por quem? Pelo registrador I, e a parte menos significativa vai ser o quê? Justamente esse endereço que está aqui em TVEC, tá certo? A parte menos significativa dele. E aí ele vai falar, a subrotina está em subint CTC0, está nesse endereço. Então vem para cá. Primeira coisa, eu vou desabilitar a minha interrupção, só por segurança, apesar de que todas as interrupções, quando elas ocorrem, automaticamente a CPU desabilita as interrupções. E aqui vou usar um DJNZ. Lembra do DJNZ? Também expliquei num vídeo anterior. Então o que eu vou fazer aqui é toda vez que eu entrar nessa interrupção, eu vou subtrair do registrador B uma unidade. E aí, como eu carreguei 250, ele vai fazer o quê? Enquanto não for zero o valor do B, ele pula para cá para end sub 0, só habilita a interrupção e sai da subrotina, não faz mais nada. Então ele vai fazer isso até quando chegar em 250. Quando chegar na 250ª vez, o que ele vai fazer? Ele vai carregar novamente no registrador B o valor 250, vai inverter o valor do registrador A, que se a gente for ver, estava carregado com o valor 01, portanto agora ele vai, só o 1 vai virar 0 e todo o resto vai virar 1, e aí ele vai carregar isso aqui nos LEDs, portanto os LEDs vão inverter. E aí novamente, 250 vezes causando a interrupção, né? Na vez número 250, inverto novamente os LEDs, e aí o que estava apagado acende, o que está aceso, o que estava aceso, volta a apagar. Vamos ver funcionar aqui então? Vou fazer alteração aqui no meu circuito, ele estava do jeitinho que nós fizemos, que eu mostrei aqui da última vez com o LEDzinho aqui. Vamos fazer as alterações então, já tendo em vista que esse programa está carregado na minha memória de execução aqui. Bom, pessoal, então estamos lá com o nosso CTC já devidamente funcionando, como nós vimos. O nosso Z80 Proto está com o programa carregado e o meu LED verde aceso. Então vou mudar aqui, vou simplesmente tirar o meu LED daqui e eu vou religar o meu sinal de interrupção, que vem para cá e vai cair no sinal de interrupção aqui da minha CPU. Esse resistorzinho que vocês estão vendo aqui é o resistor de pull-up da interrupção, que é esse amarelinho, o sinal que está aqui. Tá certo? E agora o meu CTC vai causar interrupção na CPU e vai inverter o estado dos LEDs que nós temos aqui, certo? Então vamos lá. Olha lá, ó. Já está funcionando. Se eu colocasse aqui em paralelo para ver o que está acontecendo na interrupção, os pulsos são muito pequenininhos. E aí aqui eu malemar consigo ver o LED aceso, porque ele dá apenas pequenos pulsos. Ele dá um pulso,
a CPU já logo trata, o sinal de interrupção é desligado e aí fica aguardando novamente ser ligado. E é isso daí. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso vídeo. Vocês viram que o assunto de interrupção não é um assunto tão trivial. Tentei simplificar o máximo possível para poder explicar aqui para vocês. Garanto para vocês que também foi a primeira vez que eu mexi com interrupção agora por esses dias atrás. Então, teve essas surrinhas que eu tomei aí. Precisei ler uma série de vezes a documentação da Zilog para poder entender direitinho aquela questão da tabela. Se você não entendeu, coloca uma pergunta na seção de comentários abaixo, tá bom? Como sempre, agradeço muito a sua audiência, agradeço pelo seu tempo, espero que esse conteúdo tenha sido útil ou divertido para você e te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!